Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu tô aqui com um casal, a Yasmin e o Rômulo, que estão com a gente aqui no Força Jovem e moraram no Japão, né? Quanto tempo lá? Nós ficamos 6 anos e meio, pastor. 6 anos Sim, e senhor meio. bispo. Tô vendo até a camisa aí do Força Jovem lá do Japão. Isso aqui é cultura ali é Uniforça. Né? A gente vai bater um papo com eles para vocês entenderem como que eles se conheceram, como é que foi a vida lá no Japão. Aliás, eu vou perguntar, eu tive lá, gostei muito do país, eu vou perguntar algumas curiosidades do Japão, que o brasileiro não está acostumado. Já vai pensando, a gente vai um intervalo rapidinho. Legal. Quando eu voltar, eu vou perguntar para vocês. Então, pense aí no que é diferente do Japão aqui para o Brasil. Tá bom? A gente vai um intervalo rapidinho, a gente já volta para bater um papo com eles. Eles estão casados. Casados há quanto tempo? 8 anos. 8 anos casados, já tem um filhinho. E voltaram aqui para o Brasil. Eles vão contar para a gente a experiência. Eles conheceram a igreja lá, né? Você conheceu a igreja lá. Sim, e foi uma coisa muito interessante. Você vai entender como que eles chegaram na igreja, tá bom? A gente volta já. E você que não conhece o Força Jovem ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo. Somos mais de 300 mil jovens em todo o mundo, impactando vidas em mais de 100 países. Somos mais de 5 milhões de seguidores em todas as redes sociais da FJU. Com 9 projetos para o desenvolvimento de talentos, a FJU não para. No Projeto Esportes, diversas modalidades: futebol, basquete, vôlei, artes marciais e muito mais. Aqui você vai se desafiar, vencer, se divertir e se desenvolver. No Cultura FJU, é hora de mostrar o seu talento na dança, no teatro e na música. Cultura é tudo isso e um pouco mais. No Projeto Mídia, o foco é comunicar, na produção audiovisual e no jornalismo, no design, na fotografia e nas mídias sociais. E se liga, no Projeto Help, há uma mão amiga para ajudar a vencer desafios, seja depressão, crises de ansiedade, dentre outros problemas de saúde mental. 11 2392 6910. Fale com Help. Nossa energia explode com mega eventos que são pura inspiração e diversão. Luau FJU, Mega Dance, Projeto Esporte Jovem, Mega Help, Photo Challenge e Curta FJU. Todos os finais de semana reunimos milhares de jovens no Encontro Jovem FJU. Uma tarde super animada, com uma palavra de fé que traz o verdadeiro propósito para a vida. E claro, sempre aquela madrugada de pura energia, a FJU Night. Venha fazer parte da Força Jovem Universal. Aqui a Força Jovem é você. E vem aí, em novembro, o Esporte Jovem FJU. Teremos muitas modalidades como futebol, basquete, vôlei, atletismo, artes marciais, dentre outras. Se você gosta de competições, tá valendo medalha de ouro, hein? Procure agora um integrante da FJU e saiba como participar. Então vamos lá, a gente está de volta. Antes de conhecer um pouco da história deles, vamos falar de curiosidades.
que vocês podem falar assim? Olha, isso aqui é bem diferente lá no Japão, aqui do Brasil. Que os brasileiros iam ficar assim, meu Deus! O que você uma lembra das aí? coisas seria, por exemplo, tem os achados e perdidos, né? Então, se você tá no Japão e você esquece algo numa prateleira, ou se você derruba no chão, ninguém mexe, ninguém pega. O máximo que eles vão fazer é pegar do chão e colocar assim em uma altura para que seja visível. E eu sei que não é assim aqui no Brasil. Você perdeu... E se perder celular, assim, como é que é? Eu já perdi várias vezes o meu celular, eu já esqueci ele várias vezes dentro de loja. E quando eu voltava, ele tava lá, no mesmo lugar, certinho. Ninguém toca. Não, ninguém tocava. A Yasmin é prova viva, bispo. Ela testou isso daí. A não ser que passe, normalmente, um estrangeiro. Né? E não tem garantia, né? Mas sempre tava lá, bispo. Quer dizer, o respeito, né? Sim. Ninguém toca mexe. No que não é no que é dos outros. Não, Essa bispo. questão de segurança é um grande diferencial, né? Então a gente dormia assim, se quisesse deixar a porta da casa aberta, sem problema nenhum, carro ligado. Na época do frio, por exemplo, bispo, a gente deixava o carro esquentando, porque tinha neve, tinha gelo, né? Então, para sair com o carro, deixava o carro ligado lá na frente da casa, esquentando, ia lá tomar o café, fazer suas coisas e depois saía para o trabalho, o carro estava lá tranquilo, né? Então, segurança máxima. Total. Outra coisa é a questão das crianças indo para a escola, né? Aqui a gente está acostumado com a van, com o ônibus, o pai e a mãe levando, né? Mas lá não existe isso, né? Seja chuva, seja sol, seja neve, né? As crianças, elas vão juntas, né? E sozinhas para a escola. Então, o mais velho é o responsável, né, pelas crianças do bairro, da região, e eles vão seguindo em filas, né, um vai passando na casa do outro, pegando o colega, né, a outra criança, né, e eles vão para a escola juntos. Então, assim, hoje é o mais velho que é o responsável, ele vai sair da escola, o que estava intermediário vai ser o responsável no próximo ano, e assim vai. E é falar em escola, lá, os alunos que limpam tudo, não é isso? Sim, senhor. Eles aprendem, eles têm na cultura deles, desde pequenininho, limpeza, organização, sujou você limpa, aquele trabalho coletivo, né? Então, desde pequenininho, eles têm essa base já formada neles. Então, assim, conforme vai crescendo, eles já estão ali estruturados nessa parte de limpeza. Igual aqui na Central. Aqui na Central do Força Jovem é a mesma coisa. Os jovens que limpam todos os dias, sabia? Isso aí. Eles trazem os produtos de limpeza e eles, antes de fechar, a gente toca o anúncio, ó, daqui a um tempo vai fechar e eles começam a limpar. Igual no Japão. Aqui é o seguinte, sujou, limpou. Que é excelente, né? Quer dizer, a criança ela já cresce com essa ideia. Eu que limpo, vou limpar meu quarto, vou limpar, vou cuidar das minhas coisas. Com certeza. Sim. Né? Nós não precisamos que outro cuide, né? Temos que ser responsáveis, né? Deve ter muito robozinho lá. Bastante no restaurante, bastante. Quando eu fui fazer reunião lá, eu lembro, a gente foi num restaurantezinho, aí fez o pedido, vem um robozinho lá atrás. Né? Vem na bandejinha assim e já entrega na mesa, né? Agora, o que me falaram de lá é assim, imagina que tem uma casa e tem uma árvore frutífera na casa, a mangueira. Se a manga cair na rua, ninguém pega. Não. Porque a manga pertence àquela pessoa que tem a árvore, ninguém toca. Tem, por exemplo, na nossa casa, que quando morávamos lá, tinha uma árvore de pêssego. Pêssego. Era pêssego. E ninguém mexe, ninguém pega. Caiu no chão? Não Mesmo pode. caiu no chão, ninguém pega. Não, é inadmissível, assim, você for em qualquer lugar, você tá fazendo uma caminhada, olha que árvore linda de caqui, vou pegar um. Não pode, é proibido. De jeito nenhum. Só que pra gente é estranho, né? Porque a gente pegaria, né? Vai estragar, tá estragando. A gente o estrangeiro pegaria, né? Mas japonês, isso não pode. E já teve caso, já ouvi notícias de quem pegou, chamaram a polícia e foi preso. Outra curiosidade. Aqui a gente está acostumado com muito banheiro na casa, né? As casas, assim, normalmente tem uma suíte, ou quarto com banheiro. Se tem 2 quartos, às vezes são 2 suítes. Lá é a coisa mais difícil de achar isso. Eu tive a experiência, fiquei na casa do pastor lá também. E exatamente assim, eram acho que 2 ou 3 quartos, mas só um banheiro lá embaixo para tomar banho. Sim. Né? Exatamente. A casa que nós morávamos eram 3 quartos em cima, mas o banheiro era embaixo e era um só. Então, tô usando o banheiro. Tá bom. Eles consideram uma casa de banho. Sim. Isso, né? Exatamente. Até porque o banheiro, na verdade, a gente tem que até explicar bem, porque tem o banheiro de tomar banho, né, a casa de banho, e o banheiro de você fazer as necessidades. São coisas totalmente separadas. Até porque se a gente parar para pensar, tem uma lógica, né? Um para você sair limpo, né? E o outro, né, para outra situação. Exatamente. E para eles é totalmente diferente. Tem nomes diferentes, né? E situações diferentes, né?
né? Para nós é uma coisa só. Muitos acham estranho esse costume brasileiro, é tudo... É um ambiente só, tudo junto lá. Eu lembro, o lixo você não pode jogar tudo. Não. Exatamente. E nós não vemos lixeira nas ruas, né? Então não é comum você... O que a pessoa faz? Tá andando na rua, tá Tem fazendo... que levar embora. Guarda na bolsa. Sim. Sim, senhor. Anda com a sacolinha, tá no parque, sujou, fez sujeira, alguma coisa, pega teu lixo, você descarta em casa. E acho que na Copa do Mundo, eu não me lembro qual, né? A gente viu aqueles vídeos dos japoneses, até no Brasil, na Copa do Mundo no Brasil, eles limpando o estádio, mas não limpando a sua sujeira só, mas limpando da torcida adversária, enfim, das demais pessoas. Isso é muito comum. Nos espaços públicos, né, eles recolhem a sua sujeira, né? Mesmo não tendo lixeira, eles vão trazer a sacolinha e vão recolher. E você vê espalhado lá, eles vão limpar. Porque sabe que amanhã, depois, eles mesmos vão usar, o outro vai usar. E ele tem direito, né, a receber um lugar limpo, né? Eu fui lá e fiquei impressionado. É um outro mundo, de verdade. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Né? Esse é o lado bom. Esse é o lado da disciplina, da ordem, do respeito. As pessoas se respeitam. Mas tem o lado ruim, que é a falta como se diz, de afeto, né? É difícil um japonês dar abraço. Não, Não existe isso. Até pai, os filhos, é muito difícil. É difícil eles entenderem a necessidade de Deus, até porque são muito justos, né? Então a pessoa pensa, eu não preciso disso, eu já sou uma pessoa justa. Então, realmente tem um lado bom e tem um lado mais difícil, mas é um país realmente que é um exemplo com relação à disciplina, com relação à ordem. Passei lá, fiquei realmente admirado, né, da disciplina que existe lá. Vocês moraram lá há quanto tempo? 7 anos. Quase 7 anos. Lá. Aí voltaram faz quanto tempo? 8 meses? 8 meses. 8 voltamos. meses. Voltamos no início do ano. Então vamos lá, conta a história de vocês aí, como é que chegaram no Japão? Começa com você então, Yasmin. Bom, a minha história, Bispo, eu sou brasileira, minha mãe é brasileira e meu pai é descendente de japonês, né? Então morávamos todos aqui no Brasil, né? Meu pai conheceu a minha mãe aqui no Brasil, formou uma família, né? Porém, ele tinha dupla nacionalidade, então ele teve a oportunidade de estar indo para o Japão. Creio eu que uma busca de uma qualidade de vida para nós, né? Então ele ficou alguns anos lá e depois ele pediu para minha mãe, né? Vem com as crianças para cá. A minha mãe, com 3 crianças pequenas, e pro outro lado do mundo, ela ficou meio assim, receosa, mas foi. Fomos para lá e moramos 2 anos, né? Só que nesse período, eu sou a caçula. Meus pais trabalhavam bastante, né? Então eu ficava... todo mundo trabalha. Exatamente. Eu ficava eu estudava, mas assim, um saía, o outro já chegava. Então já aconteceu assim, nesse pequeno intervalo, às vezes eu acordava, tava dormindo, acordava, aí eu via que eu tava sozinha, aí eu chorava, ia correndo atrás de vizinhos. Então começou aí umas coisinhas, tipo, não querer ficar sozinha. Quantos anos você tinha quando você Eu tinha em torno de 5, 6 anos quando eu tava lá. Então assim, começou, eu já não queria ficar sozinha. Tem muito terremoto. Então, assim, a parte do desastre natural também mexeu muito comigo. Então, tipo assim, qualquer hora podia dar e eu vou estar sozinha. Então, começou algumas coisas, assim, psicologicamente me afetar. Que foi quando a minha mãe conversou com meu pai e falou assim, não dá, eu prefiro voltar com as crianças pro Brasil. E nós voltamos, né? Eu e os meus 2 irmãos, né? E meu pai permaneceu lá. Eu lembro até um episódio que eu era criança, a gente estava indo para o aeroporto e eu falava assim pro meu pai, pai, eu fico no teu lugar, você vai, eu fico. Então, assim, já começou uns traumas. Hoje eu falo, né? Hoje é uns traumas e isso impactou comigo, né? Voltamos pro Brasil, continuamos vivendo por aqui, só que a minha irmã, que é mais velha, ela adaptou muito bem ao Japão. Estudava, fez as amizades dela e ela pediu para retornar ao Japão. E minha mãe aceitou, meu pai falou que tudo bem. Então, aí já teve uma segunda divisão, né? Porque meu pai já ficava lá. Aí minha irmã foi ficar para lá, ela cresceu e viveu a vida lá. E eu e com meu irmão aqui pro Brasil. Aí fomos estudando, minha mãe trabalhando, dando o melhor pra gente. E a gente teve essa divisão. Eu já não tive contato com meu pai por 17 anos, né? A gente não se via, não se falava, pela correria dele, pelo trabalho dele lá. Então a gente não tinha, nessa época não tinha celular assim. Então passava 17 anos. Isso. Sim, passava 17 anos. Então nesse período eu desenvolvi várias coisas. Eu tive muitos problemas com enxaqueca. Chegou um período que eu não sabia se eu estava tendo crises de enxaqueca ou não, porque era diário, era constantemente. Nesses 17 anos, nem ele veio aqui, nem vocês foram Não. lá. Nesses 17 anos, os meus pais, mesmo à distância, ocorreu o divórcio deles, né? E assim, a gente não teve contato. Eu e meu irmão não tivemos mais contato com meu pai. De vez em quando, conversávamos com a minha irmã.
né? Então minha irmã falava, eu falo pra ele ligar, mas tá corrido. Aí eu lembro que a gente conversava mais por carta, né? Então eu cheguei a mandar carta, ele chegava, mandava carta, mas era só esse contato. Então, assim, eu não tive a figura de um pai. Então, teve uma carência muito grande dentro de mim por não ter essa figura paterna. E por ver minha mãe sempre fazendo de pai e mãe para nós, né? Na minha infância, assim, na época de escola, era meio ruim, porque tinha Dia dos Pais, todas essas datas comemorativas, e eu via as outras crianças com a família, e eu assim, eu não tenho família, eu não tenho isso. E isso foi, tipo, me incomodava. Mas, assim, eram coisas ruins que eu deixava em uma caixinha, não sabia resolver e também não sabia falar. Então, eu fui guardando tudo isso. E isso foi, ao longo do tempo, me prejudicando, porque eu tive ansiedade, síndrome de pânico, passei em vários médicos, neurologistas, cardiologistas, porque meu corpo reagia. Eu passava muito mal. Crises de fobia que eu tinha, às vezes eu parava no hospital, mas nada dava, bispo. Nada, nenhum exame dava nada. Falava, olha, você tá ótima, você é super saudável. Então, hoje eu sei, era tudo mentalmente, era tudo era problemas psicológicos. Igreja você não ia? Eu cresci dentro de uma denominação pela parte da minha mãe, mas ia quando criança, então assim... Nunca tive aquela ligação, né? E um pouco mais na adolescência, eu cheguei numa outra denominação evangélica, fiquei um período, mas também não levava a sério. Dízimo não levava a sério, eu não levava nada a sério. Achava que simplesmente estar lá e orar e... Era assim, era uma vida totalmente distorcida. Então, assim, aí eu parei, não fui em nenhuma denominação. Fiquei afastada. E conheceu ele quando, então? Nós nos conhecemos na faculdade, bispo. Até porque... Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de engenharia mecatrônica, né? Automação industrial. E você está fazendo engenharia também? Eu fiz engenharia de produção mecânica. Só que uma parte da engenharia é junta, né? Todas as básicas são juntas, né? Aí vocês conheceram. E nos conhecemos na faculdade. Ela seguiu e concluiu o curso dela de mecatrônica e eu terminei o meu de produção mecânica, né? Falando um pouquinho de mim também, né? Eu, graças a Deus, vim de uma família muito boa. Falando assim, estruturada, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão mais velho, né? E nunca faltou nada em casa. Meu pai sempre foi muito trabalhador, assim como minha mãe, né? Minha mãe do lar, meu pai é trabalhador da indústria, enfim, depois se formou também engenheiro, né? E eles sempre ensinaram os valores de, né, se esforçar, buscar o melhor, né? Sempre comentaram um pouco da história da família, né? Que, assim, veio de uma origem humilde, né? Mas trabalhando, conseguindo dar sempre um bom sustento, uma boa educação. Estudei inglês, enfim, informática, e sempre apoiaram que eu corresse atrás para que eu... Investiram em você. Exatamente, investir no futuro, né? E eu fiquei sempre com isso na cabeça, porque eu via que dava resultado, de fato, né? Pela força do braço apareciam os resultados, né? Uma boa condição de vida, um sustento necessário, né? E que foi o fato de eu realmente fazer engenharia. Então, uma época da minha vida, até um pouco antes de conhecer a Yasmin, eu estudava freneticamente, vamos dizer assim. Cheguei a estudar os 3 períodos do dia, manhã, tarde e à noite, né? Fazendo ensino médio e técnicos, né? Para poder falar, não, agora eu quero estar bem qualificado para executar a profissão que eu sei que vai me dar resultado na vida como engenheiro, né? E isso eu fui ao extremo até também começar a trabalhar. Logo comecei a trabalhar no mercado de trabalho, sempre trabalhei em multinacionais, empresas boas, né? E pelo esforço eu fui crescendo na carreira, né? Fiz viagens internacionais, tive a oportunidade de participar em conferências junto com CEOs de grandes grupos, né, que eu trabalhava. Então eu falei, olha, o status que eu queria, almejava, né, que junto viria uma boa condição financeira, estava acontecendo. Falei, bom, então eu achei o caminho. Falei, esse é o caminho que eu quero seguir para a minha vida. E sem saber, eu estava fazendo isso o meu próprio Deus, porque era ele a quem eu tentava agradar essa carreira e me dava o retorno que eu queria, seja financeiro, seja de status, né? Eu falei, bom, então eu já sei o caminho que eu devo seguir, é isso que eu quero fazer. Só que isso também me custou muito, porque essa dedicação extrema. Eu era o primeiro a entrar muitas vezes na empresa e saía já no terceiro turno, o pessoal trabalhando no terceiro turno, eu estava lá ainda. E no outro dia, de novo, né? E isso foi me custando a saúde. Eu tive problemas no coração, com 24 anos eu fui internado com uma miocardite no coração. Meu coração estava dilatado, inchado, eu sentia dores. Eu falei, acho que é uma gripe, eu vou no hospital. E, para surpresa, eu estava com um problema no coração que me causou até uma internação, né? Eu fiquei internado pouco mais de uma semana, estava começando a namorar com ela, né?
Ela até assustou, falei, poxa vida, começamos a namorar agora e tá com problema no coração com essa idade, né? Já vai ficar viúva, Yasmin. E foi até uma situação que eu me lembro, quando eu fiquei internado, até um pastor de uma denominação, eu não me recordo qual, né? Também teve um problema semelhante. E ele se dedicando, orando por todo mundo que estava lá no quarto, tinha mais pessoas com outros problemas, enfim, né? E ele com o mesmo problema que eu. E eu fiquei, né, curioso, porque eu não conhecia a fé de fato, né? Eu vim de uma família católica, mas assim, eu ia por ir sem entender, até começava a ler a Bíblia, não entendia porque fazia certas coisas, assim, rituais, coisas do tipo, e não entendia. Então, quando veio um pastor orar, ele na mesma condição que eu falei, bom, vamos ver agora, vamos ver qual que é a diferença, né? Eu falei, eu vou ficar bem, eu vou melhorar. Aí nisso ele orou por todos lá e eu saí antes dele. Eu entrei depois e saí antes dele. E eu até, na minha cabeça, zombava. Falei, olha só, o que adiantou a fé desse homem que está orando pelos outros, que tem fé em Deus e não tem resultado, né? Falei, então, eu estou mais do que certo na minha cabeça. O meu caminho que eu estou seguindo, tô bem na fita, né? Na minha cabeça. Né? Mesmo passando por problemas de saúde. E depois eu tive várias internações e problemas renais também, cólicas renais. Passava a noite no hospital internado, tomando medicação, tomando morfina, enfim, para resistir à dor. E até carregando várias pedras no rim, o médico falou, olha, a condição que você tem, não dá para tirar elas, você vai ter que aprender a conviver com essa dor. De vez em quando toma um remédio aqui, vai ter que internar e, né, vai ter que conviver com essa situação, né? E isso perdurou por vários anos, né? Até na época da faculdade, quando nós estudávamos juntos, né? Isso acontecia uma vez ou outra, né? E assim permaneceu até quase o final da faculdade, né? Aí acho que quando você recebeu a notícia... Quer dizer, então você não trabalhava para viver, você vivia para trabalhar. Exatamente. Vivia pensando só naquilo. Só dinheiro, sucesso. Isso. Que trouxe esse problema de saúde para você. E essa mentalidade minha, Bispo, eu acho que... Aliás, o japonês é muito assim, né? Exatamente. E nós vamos falar um pouquinho do Japão, a gente consegue até fazer um paralelo nesse sentido, né? Mas até quando eu conheci a Yasmin, eu já estava numa época assim, falei, olha, já estou enfrentando problemas de saúde, o que eu estou querendo está me custando muito caro, né? E quando eu conheci ela, eu não pensava no relacionamento. Na verdade, quando a gente se conheceu, a gente parecia meio gato e rato brigando. A gente não se deu bem no começo, né? A gente Por quê? Porque, assim, ele começou primeiro a faculdade, né? Então, eu entrei um semestre depois, né? Então, acontecia que eu tinha que estar 2 semestres cursando como se fosse ao mesmo tempo, né? Só que a turma era junta ainda, né? Então, ele só ia pro barzinho da faculdade. Eu chegava, ficava lá estudando, ele entrava, cumprimentava todo mundo e não me cumprimentava. Eu falava, nossa, que rapaz mal educado. A mãe não deu educação, não cumprimenta. Então, eu já não gostava muito dele nessa parte. Eu achava ele muito... cumprimentava todo mundo, menos ele era... Na verdade, ele já gostava de você. E, na verdade, assim, o primeiro semestre eu conheci parte da turma que ela entrou depois, né? Depois a gente acabou separando de turma. Então, eu conhecia aqueles. Falei, conheço eles, eu cumprimento. Vou falar com quem eu conheço. Não conheço, eu não vou cumprimentar, não. Eu achava ele muito mal educado. Mas assim, até o que a Yasmin falou, muitas vezes eu passava a maior parte da semana na faculdade era no bar. Porque, assim, se no trabalho eu tinha que entregar tanto, né, para conseguir o resultado, então a hora que eu estava na faculdade é a hora que eu dava uma relaxada, né? E como assim, eu estudava bem, no começo do semestre eu falei, dá para levar, depois eu corro atrás do prejuízo, mas eu tirava nota, mesmo fazendo tudo errado ainda tirava nota, então eu dava essas mancadas, realmente, eu ia pro bar da faculdade, e na minha cabeça, como eu fazia o que eu tinha que fazer na minha cabeça, estudar, um bom trabalho, estava tudo certo, né? Eu não conhecia essa visão de que o mal que eu estava fazendo era espiritual, né? Eu falei, não, estou trabalhando, estou estudando, tá tudo certo na minha cabeça. E é assim que eu pensava, né? A gente se conheceu assim, né? Eu me via como a problemática, né? Eu falei assim, eu era a menina problemática, né? Porque tinha enxaqueca, eu tinha crise de pânico, eu tinha fobia, eu chegava para fazer prova na faculdade, eu tremia, assim, de nervosismo, assim, e era nítido ver, né? Então, eu falei assim, nossa, eu sou a garota problemática da sala, né? E eu fui levando de acordo com o que dava, né, Bispo? No começo da faculdade não foi fácil, né? Principalmente para minha mãe. Foi numa cidade vizinha que eu estudava. Minha mãe tinha que sair de madrugada para me buscar, porque simplesmente eu não conseguia voltar para casa. Então, assim, foi um início de faculdade muito difícil.
E ele me conheceu bem nessa fase, né? Porque depois, como a gente começou a estudar juntos, e os amigos dele eram os meus amigos, e ele começou a ver como eu era, as dificuldades que eu passava, os problemas que eu passava, e aí surgiu uma amizade. E ele começou a me ajudar nessa parte da faculdade. Ele foi amigo, então ele sabia o que me assustava, ele sabia como eu passava mal e por que eu estava passando mal. E eu não tinha vergonha de falar para ele. Muitas vezes eu tinha vergonha de falar para as pessoas, eu tô passando mal, eu tô sentindo isso, e eu não falava, então eu sofria calada. E com ele, não, eu conseguia falar, eu não tô bem, eu tô vendo tudo distorcido, e ele me ajudava na faculdade. Primeiro despertar, na verdade, porque como eu era muito focado no trabalho, no resultado, eu não queria que nada atrapalhasse, né? Então, nem relacionamento era algo assim que eu procurava, porque eu pensava, vai tomar meu tempo, vai me gerar compromissos, né? Só que como eu já estava naquela fase, olha, não tô legal no trabalho, não tá tudo bem, aí eu comecei a ouvir um pouco mais ela durante a amizade na faculdade, as conversas, os trabalhos, né? E aí eu comecei a abrir um pouquinho mais os olhos, né? Existe alguém além de mim aqui nesse mundo. Aí começaram a namorar. E começamos a namorar. A gente começou com uma amizade, um ajudando o outro, e a gente começou a se conhecer e começamos a namorar. E desde 2015 começamos a namorar, e ambos, nada de Deus, nada de igreja. Cada um no seu modo de ver, e fomos levando aquele relacionamento todo errado, bispo. Tudo errado, então. Fazendo tudo errado. Botando os pés pela cabeça. Fazendo tudo errado, né? E achando que tava fazendo tudo certo, né? Porque na nossa cabeça tava tudo tranquilo, né? E a gente foi namorando, né? A gente só se via de final de semana, porque como era de cidade separada, né? Então a gente só se encontrava de final de semana, e durante a semana a gente se estudava, né? Aí que aconteceu em 2016, que indo pro trabalho, a minha irmã entrou em contato comigo e falou que meu pai tava doente, que o estado era muito grave de saúde dele. E, assim, foi bem assim, ó, se você quer ver o teu pai vivo, você tem que vir, porque não tem mais o que fazer. E foi, assim, tirar os nosso chão, literalmente, né? Porque foi uma batalha de pensamento. Eu já não cresci com meu pai, eu tive toda a ausência dele, tava se esforçando na faculdade, e, de repente, tá doente e acabou? Como que é, né? Então, em 2016, a gente estava namorando, né? Eu passei toda a situação para ele. Falei, olha, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que ir para lá, né? Eu trabalhava já em uma fábrica há 6 anos. Pedi que mandasse embora tudo, né? Porque eu precisava ir. No entanto, um dos donos até falou assim, Yasmin, você nem cresceu com seu pai, por que você vai lá? Eu falei, porque é meu pai. Eu preciso ir, eu tenho que ir. Porque na minha cabeça estava assim, eu não cresci com ele. Teve uma ausência aí de 17 anos. Eu falei assim, eu sei que eu não tive um pai presente, mas eu não queria ter a culpa ou arrependimento, remorso de assim, eu podia ter ido e não fui. E isso martelava muito na minha cabeça. Eu falei assim, não, eu vou. Não sei o que vai acontecer agora ou daqui pra frente, não sei. Mas eu sei que eu tenho que ir. Que a gente, falei pra ele, e ele falou, então eu vou com você. Foi ele, meu namoro, foi a minha mãe, que já era divorciada do meu pai, não tinha contato nenhum com meu pai, ela foi também. O meu irmão, que morava comigo, ele foi. E, no caso, a esposa dele também foi, né? Mas não foram pra visitar, foram pra morar já. Não, eu fui, assim, falei pra ele, olha, eu tô indo, mas eu não sei quando que eu volto. Porque eu vou e vou ficar com meu pai, eu e meu irmão vamos ficar com meu pai até o período que fosse o tratamento dele, né? A doença dele, né? E ele, a minha mãe e a minha cunhada foram pra ficar 1 mês, visto de turista só. E vocês foram, né? E você ainda já tinha terminado? Já tinha graduado ou estava estudando? Nós tínhamos terminado a faculdade, faltava só a colação de grau, diploma, né? E, então a gente já tinha uma carreira, já tinha um plano, né, pro Brasil, mas o plano mudou completamente a hora que ela foi ficar 1 mês, ficou mais? Ou... Ele ficou 1 mês, só que eu acabei ficando por 6 meses, né? Eu cheguei lá, meu pai estava fazendo um tratamento, como ele descobriu um câncer terminal no pâncreas, né? O médico dá uma estimativa, pode ser menos ou pode ser mais, né? Então eu fiquei por 6 meses, porque no final de 2016 aí ele acabou vindo a falecer. Então depois que ele veio a falecer, né, eu retornei já no ano seguinte. Mas nesse período que eu estive lá, eu pude trabalhar, né? Porque meu pai trabalhava numa empresa que fazia as contratações. E eu falava para ele, falei, olha, se eu consigo trabalhar 12... E eu achava o máximo, mas se eu consigo trabalhar 12 horas, você também consegue. Então a gente pode terminar a faculdade, vim pra cá, eu passo mais tempo com a minha irmã, né? Porque eu não tive contato com ela, esse laços de irmã, né? Então eu posso passar mais tempo com a minha irmã, a gente tem a oportunidade de conhecer outro país
e a gente foca no financeiro, bispo. O intuito, assim, principal era o financeiro. Aí você voltou pra cá e veio pra cá e voltou pra lá. Foi uma ida e vinda na minha vida bem assim. Em 2017, no início do ano, aí eu retornei. Eu tinha que pegar o diploma da faculdade, que a gente já tinha se formado, aí eu retornei pra cá. Casaram ou não casaram? Foram Em 13 dias nós noivamos e casamos. Bem assim, foi tudo rápido. Eu falei, olha, é possível a gente vir pra cá, então vamos, o que você acha? Ele topou a ideia. Por quê? Porque onde estava o nosso foco? Terminamos a faculdade. Eu cresci com a minha mãe falando, Yasmin, você tem que se formar, eu e meu irmão. Você tem que se formar, você não pode depender de ninguém. E hoje eu entendo o lado dela, o que ela queria dizer. Só que a nossa entrega, a nossa prioridade estava longe do que ser o que é hoje, o que temos hoje como prioridade, né? Eu entendo o que ela queria dizer, como ela Yasmin, estuda, trabalha, porque senão que futuro você vai ter, né? E foi esse foco, né? Trabalhar e estudar, ter uma formação e seguir uma carreira estável, né? E logo que... Quantos dias? Noivaram, casaram? 13 dias. 13 dias. É a primeira oportunidade no cartório, nós já casamos. Isso porque a gente não estava conseguindo. Eu falei, não, eu preciso que seja tal dia. Chorando as pitangas no cartório. Ele falou, não, vai dar certo. E fui pra cidade dele, ele já tinha arrumado tudo bonitinho lá, ó, vamos casar? Eu falei, vamos. Tudo da correria. Tudo errado. Tudo errado. Tudo de pernas pro ar. Aí foram pro Japão casados. Nós casamos, daí demorou um pouquinho para tirar um visto, porque você casar na situação nossa, a hora que bate o documento lá no Japão, eles acham que é algo por interesse, algo por contrato, né? sabe? Por contrato, né? Então, com isso, não saiu a primeira vez que eu submeti o visto, aí um ano depois saiu. Então, cerca de um ano depois de casado, nós conseguimos embarcar pro Japão. Casaram na pressa, nem precisava. Né? Casamos na pressa, ele morando na cidade dele com os pais dele, eu morando na minha cidade com a minha mãe, então assim... E tava tudo certo, na nossa cabeça tava tudo certo e tava tudo ok, né? Mas depois de um ano que saiu o visto dele, porque eu já consegui o visto, né? Por ser a primeira geração de japonês da minha família, então eu consegui o visto muito rápido. Mas a dificuldade era pra ele, porque assim, no consulado é o quê? É casamento de contrato. Tivemos que fazer carta, testemunho, foto, identificar pessoas por pessoas, dia, local, pra falar que isso não era... falsificada, era de verdade que tínhamos casado e a gente iria pro Japão, né? Mas nisso levou um ano. E depois de um ano, nós finalmente compramos a passagem, né? Fazendo os exames rotineiros pra já ir tudo de saúde ok, pra gente não esquentar a cabeça lá. Eu descobri que tava grávida. Aí já foi meio que... Eu falo pra ele, era algo que a gente gostaria um dia, mas não era o momento. Não foi planejado. Não foi planejado. Então, assim, foi como se fosse um balde de água fria. Eu falei assim... Não era pra ser agora. Não foi planejado, mas também não foi precavido. Não. De forma nenhuma. Mas assim, na nossa cabeça estava bem claro. A gente já tinha saído do serviço, parado com tudo, enfim. Então, não, já decidimos, já comprou passagem, não tem mais volta. A gente vai voltar atrás? Não, vamos seguir. Aí foram com criança. Então, ela com o bebê na minha barriga, irmã, bispo, ela morou no Japão, né, casada. Minha irmã tem 7 filhos. Então, ela fez a vida dela lá. Eu falei, Yasmin, é possível você vir grávida pra cá, eu vou te ajudar e vou te orientar e a gente vai dar tudo certo. Só que eu tinha medo, porque eu nunca saí do lado da minha mãe. Nunca, pra nada. E assim, eu sou a caçula, sempre cresci com a minha mãe, meu irmão já era casado e morava fora, né? Então, era eu e minha mãe pra tudo. Então, eu tinha esse apego, esse laço. Então, assim, como que vai ser? Eu vou pra um Japão, eu não sei falar japonês. Mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem. E aí... foi muito difícil, né? Foi muito difícil. E só fazendo uma ressalva, bispo, eu não ia em nenhuma denominação. Mas sabe quando dentro fala assim, vai. Eu falava pra ele, vamos, não sei o que vai ser, qualquer coisa a gente volta, mas vamos, eu acho que a gente tem que ir. Porque se a gente fez durante um ano todos os passo a passo que tínhamos que fazer, e Deus estava vendo o que a gente estava fazendo, porque era o nosso desejo, a nossa vontade de ir, Deus tem alguma coisa pra nós. E é engraçado, porque a gente não falava de Deus. Eu orava. Mas assim, a gente não trocava essa conversa, né? E eu falei pra ele, vamos, você topa? Topo. Então a gente foi na loucura. Quando eu entrei no avião, eu só chorei. Comecei a chorar. Por que você tá chorando? Por que eu tô chorando? A nossa vida, olha a nossa vida, e a gente tá indo pro outro lado do mundo, como é que vai ser? Calma, Yasmin, vai dar certo. Não vai dar nada certo, não. Vai ser difícil. Mas fomos, bispo. Aí chegaram lá. Sim, senhor. Começaram a trabalhar, imagino. Foi uma construção passo a passo, né? Arrumamos uma casa para morar,
tirar habilitação, ela fazendo uns exames rotineiros, né, como grávida no país, né, a irmã dela dando todo o suporte. Ah, você foi grávida, nasceu lá? Sim, nasceu lá, meu filho. Nasceu lá. E assim, no começo do primeiro ano foi bem complicado, porque aí vem a época de neve, enfim, a gente foi desbravando, entendendo como funcionavam as coisas, isso com bebê, enfim, com grávida, então foi uma dificuldade, mas assim, na minha cabeça estava bem claro, eu sobrevivi até agora, eu lutei, foi na força do braço e vai continuar sendo assim, né? Não tem motivo para dar para trás, desistir, porque depois vai ser pior, voltar como um derrotado de fora. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não sei se são a maioria dos estrangeiros, Bispo. Quando a gente vai para o Japão, o pessoal já pensa assim, vai fazer um bom pé de meia e vai voltar. Se você volta e assim, sem nada, você sente um peso, vai sentir tipo uma vergonha, tipo, o que eu fiz com o meu tempo? Deu tempo, né? O que eu fiz, né? E ir para lá, eu vejo que para ele foi bem difícil. Porque eu fui grávida. No primeiro ano eu não podia trabalhar. Nenhuma empresa contratava alguém que estava grávida, né? Mas ficou tudo sobre a responsabilidade dele. O peso ficou tudo sobre para ele. Ele tinha que trabalhar porque nisso a gente já tinha conseguido, através da minha irmã, uma casa pra gente morar. Então tinha aluguel, tinha as contas fixas, tinha um enxoval para se fazer. A gente saía comprando, não sabia o que precisava, um bebê precisava, a gente saía comprando. Mas era tudo ele que tinha que nesse momento não tinha como juntar nada para voltar, era só para viver lá. Era assim, o primeiro passo foi sobreviver. Vendeu o almoço para comer na janta, né? Então, assim, foi uma época difícil, né? Foi uma época, assim, difícil. Depois de muitos anos, eu falei para ele, olha, no primeiro ano que a gente estava aqui no Japão, você ia trabalhar e eu chorava a noite inteira. Você nunca falou? Eu falei, porque eu não queria falar, eu tinha vergonha de falar. Mas o primeiro ano eu chorava a noite inteira. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu não falava para ninguém. Eu não falava para minha irmã, eu não falava para minha mãe, eu ligava para minha mãe. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tá uma mil maravilha aqui, o bebê tá tudo certo, tá tranquilo, mãe. Mas eu tava infeliz, eu tava chorando. Vocês estão me assistindo aí, não pense que é fácil, hein? Eu vou sair daqui, vou comprar passagem, vou para outro país, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro. Eu morei desde 95 até 2015 fora do Brasil. A gente lidou sempre com estrangeiros e olha, não é fácil. Não pense. Geralmente as pessoas pensam que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas não é bem assim, não. É luta, é difícil, né? E vocês tiveram experiência assim. Sim. E chegar na igreja, como é que foi, então? Como é que chegaram? Chegamos, em 2018, a gente chegou no Japão. Quando foi Vamos fazer o seguinte, a gente vai no intervalo rapidinho, a gente volta para vocês entenderem como que eles chegaram. Porque foi uma situação curiosa, não foi? Foi a família toda, né? Quase 15 pessoas chegou na igreja. Quase 15 pessoas que chegaram juntas na igreja, você vai entender o porquê. A gente já volta já, não sai daí não. Difícil escolher o que eu vou querer hoje. Quer saber? Vai ser aquele combo. Com hambúrguer, batata frita, refrigerante, e um sorvete de bônus. Olha, esse combo tá perfeito. Era tudo que eu precisava. Quando se fala em combo, eu sei que logo vem na sua cabeça um combo de Whopper ou um combo de Big Mac. Mas tem um combo que é muito melhor que esse daqui. Neste sábado, às 16 horas, vai rolar o Encontro Jovem Combo. Em toda a FJU. Um combo completo de amizades, aprendizados, diversão e aquela energia que só a galera da FJU tem. Então cola com a gente, vem descobrir que combo é esse que eu estou falando. E spoiler, o que você vai encontrar lá é muito melhor que batata frita. Se prepare, está chegando a maior competição do ano. O Esporte Jovem FJU vai reunir a energia, a garra e o talento em diversas modalidades: futebol, basquete, vôlei, atletismo, artes marciais e até natação. Aqui, cada partida é disputa de verdade e vale medalha de ouro. Não fique de fora. Esporte Jovem FJU. Dias 8 e 9 de novembro, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Avenida Ibirapuera, 1315. Numa sociedade que avança tanto em tecnologia, ciência e informação, é doloroso perceber
e me internaram numa clínica psiquiátrica. Eu tomei bastante remédio e fui parar na UTI, mas se me derem alta aqui eu vou ter que voltar pra lá. Que a mente ainda sofre, pressionada, silenciosa e pedindo socorro. Em meio ao caos da saúde mental, existe quem se levante para fazer a diferença. Eu gostei muito dessa frase que vocês colocaram aqui, por isso eu anotei o WhatsApp de vocês, viu? O Projeto Help não é apenas uma iniciativa, é um movimento. Mais de 5.000 voluntários em todo o Brasil já ajudaram mais de 250 mil jovens a superarem crises de depressão, ansiedade, automutilação e outros desafios da saúde mental. Com palestras realizadas em mais de 5.000 escolas, alcançamos mais de 1 milhão de alunos e seguimos chegando cada vez mais longe. Até fora do Brasil. Cantinho do Desabafo, Abraço da Vida, Tatame da Vida, Help nas ruas, Help nas escolas, são apenas algumas das ações que transformam vidas todos os dias. E uma vez por ano, celebramos a vida no maior encontro do nosso movimento, o Mega Help. Não te julgo, te ajudo. Esse é o nosso lema. Cada jornada importa. E estamos aqui para caminhar ao seu lado, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Se você precisa de ajuda agora, pode contar com a gente. Chame o Help 11 2392 6910 e siga no Instagram @help.fju, onde mais de 375 mil pessoas já apoiam essa missão. Projeto Help. Não te julgo, te ajudo. Difícil escolher o que eu vou querer hoje. Ah, quer saber? Vai ser aquele combo com hambúrguer, batata frita, refrigerante, e um sorvete de bônus. Olha, esse combo tá perfeito. Era tudo que eu precisava. Quando se fala em combo, eu sei que logo vem na sua cabeça um combo de Whopper ou um combo de Big Mac. Mas tem um combo que é muito melhor que esse daqui. Neste sábado, às 16 horas, vai rolar o Encontro Jovem Combo em toda a FJU. Um combo completo de amizades, aprendizados, diversão e aquela energia que só a galera da FJU tem. Então cola com a gente, vem descobrir que combo é esse que eu estou falando. E spoiler, o que você vai encontrar lá é muito melhor que batata frita. Então vamos lá, a gente está de volta, lembrando que amanhã tem Encontro Jovem. Avenida Celso Garcia 499 aqui no Brás. E o tema do Encontro Jovem desse final de semana é combo. Quando a gente fala de combo, normalmente as pessoas pensam em lanche, que é o lanche, a batata, a coca, o refrigerante, né? Ou então o combo da NET, vem em vários canais. Você vai entender o porquê que nós vamos falar desse tema combo amanhã no Encontro Jovem. Não perca, tá bom? Como é que vocês chegaram na igreja, então? Como é Quer que foi? falar? Estavam lá trabalhando, se matando de trabalhar. Achando que estava arrasando, né? Exatamente, bispo. E tudo começou, que eu me recordo, foi num domingo, porque eu estava trabalhando de segunda a segunda, né? E aí num domingo eu lembro que nós tínhamos alguns sobrinhos lá no Japão, né? E um deles começou a ter um comportamento diferente, mas estava na fase da adolescência, né? Então, assim, uma certa rebeldia, saía de casa à noite, não voltava e causava aquela preocupação, alguma coisa estava acontecendo, né? Até a cunhada da Yasmin falou, olha, eu acho que tem alguma coisa espiritual por meio. E eu, para mim, eu não ligava, eu não entendia espiritual, para mim não fazia sentido nenhum. Você nunca tinha ido à igreja também? Não, senhor. Nunca tinha ido à igreja, nada? Eu ia na igreja católica, mas ia por ir. Não entendia religiosidade pura, totalmente isso, né? Então, para mim, é a idade, né? Tá fazendo alguma coisa da idade. E com isso, né? Num dia, acho que foi num domingo, inclusive, né? À noite, falei, no outro dia tem que acordar cedo trabalhar. Aí o irmão dela ligou, falou, tô aqui na casa da irmã e nosso sobrinho aqui tá, né? Nós estamos tentando segurar ele, não tá dando conta, é alguma coisa espiritual, né? E eu falei, poxa vida, mas tá estranho. O rapaz pesa uns 60, 70 quilos. O pai dele pesa mais de 100. Esse meu cunhado também já pesava uns 120. Falei, tem coisa errada. Falei, eu vou subir aí. Uma certa curiosidade, né? Mas falei, não, isso não tem nada sobrenatural nisso daí, não.
Aí quando eu cheguei lá e vi realmente, né? Ela ficou em casa com o nosso filho, né? Era bebê recém-nascido. Falei, vou lá para ver, né? Quando eu cheguei lá, realmente, eu tomei um susto. O menino tava o quê? Manifestado? Manifestado. E assim, é a situação que hoje nós vemos, né? Numa sexta-feira de libertação, mas aquilo lá para mim foi um choque. Foi mais um despertar na minha vida, né? Que eu falei, opa, existe o sobrenatural. O que eu não cria, já comecei a vislumbrar um pouco. Quando eu vi dois adultos com mais de 100 quilos não dando conta de segurar um jovem manifestado, eu falei, agora eu tô começando a ver que tem coisa diferente. E aí começaram a chamar pessoas de, enfim, N denominações, católico, evangélico, para poder orar, ajudar. Nessa hora recorre para tudo. Veio de tudo, gente que eu nunca fazia ideia que existia, né? Inclusive foi chamado o que seria o SAMU daqui lá no Japão, né? Então quando a equipe médica chegou, falou, viu, ele tá com algum problema médico? Falou, não, mas é que ele, né, explicou mais ou menos o que seria essa tal manifestação. Ele falou, não, mas isso não é médico, eu não tenho que pôr a mão. Ele falou, nós não pomos a mão numa pessoa. Se ele tem problema médico, a gente cuida. Se não é, a gente não tem nada a ver com isso. E foram embora. E aí foram vindo várias pessoas de denominações, enfim, e orando, e jogando coisas, e enfim, nada dava certo. Nada dava certo, né? Até a minha cunhada, que morava comigo, né? Ela e meu irmão morava comigo, ela comentou com o pai dela, que estava no Brasil, né? Falou assim, olha, tem uma igreja universal aqui. E o pai dela falou, liga para eles, que eles vão ajudar vocês. Você tem o número? Eu falei, não, eu consigo o número. Eu falei, então liga. E foi quando ela ligou. Ela ligou, conversou na época com a esposa do pastor, e ela falou assim, vocês conseguem trazer ele aqui? Precisava que ele viesse aqui, se possível. Não, a gente consegue. Passou o endereço e fomos. Chegamos no Japão, com o sobrinho manifestado, e uma reunião de sexta-feira, bem na sexta-feira. Foi eu, meu filho de 9 meses, meu esposo, chegamos quase em 15 pessoas na reunião. Toda a família? Foi toda a família. A família da minha irmã, ela é grande, né? E mais a gente chegou, a reunião já tinha começado, sentamos, aí colocaram meu sobrinho lá na frente, a gente acompanhou toda a reunião, o pastor fez a libertação nele, ele ficou bem, e a gente foi conversando, né? Quer dizer, o que ninguém conseguiu fazer... O pastor lá fez. Rapidinho. O pastor Nós passamos uma semana quase, um dia ele manifestava, no outro dia estava melhor, e aquela falta de entendimento, né? E aquela sensação de potência, e ao passo que foi levado na reunião, rapidinho foi liberto. É a autoridade espiritual. Exatamente. Que é aquilo que as pessoas não conseguem entender, né? Que existe um mundo espiritual. Então, você não pode ser nem estar num extremo nem no outro. Nem achar que tudo é o diabo. Tem pessoas que são assim, né? A pessoa vai dirigir com o carro, o pneu tá careca, passa na chuva, roda, é o diabo. Você também não cuidou, você não trocou o pneu, né? A pessoa, ela sai de casa, não leva o guarda-chuva, choveu em cima dela, é o diabo. Não é nada disso. Então tem coisas que somos nós, mas tem outras coisas que existe um mal por detrás. E você não pode ser ignorante com relação a isso. E aí que está o problema de muitas pessoas, que acham que o diabo não existe, que acham que não tem problema. Isso aí é normal. E não é. Existe um mundo espiritual, e o mundo espiritual não brinca. No mundo espiritual não existe brincadeira. Então, ele estava manifestado com uma entidade, um espírito. Sim, ele ficava... Quantos anos ele tinha na época? 17? Acho que 17. Era adolescente, era menino novo, né? E assim, a gente nunca acha que vai acontecer conosco. A gente acha, não vai acontecer com a nossa família, tá longe disso. E quando aconteceu, pegou todo mundo de surpresa e todo mundo ficou assustado. Todo mundo foi pra igreja? Foi todo mundo pra igreja, isso em 2019, né? Isso. E de lá, eu e meu esposo... Quem se converteu primeiro dos dois aí? Olha, eu acho que para mim a conversão foi instantânea, né? Eu que sempre confiava na força do meu braço, naquilo que é palpável, naquilo que eu tô vendo, né? Aí caiu acho que a venda dos meus olhos, né? Eu falei, não, agora eu entendi. Agora eu entendi que tudo aquilo que eu ouvi falar, mas eu nunca dei atenção, hoje eu sei que é real. Então, para mim, foi, acho que um processo até mais rápido, né? Porque eu falei, não, agora eu vou me entregar. Da mesma forma que eu me entregava lá, ralando de segunda a sexta, das 5 da manhã até 10, 11 horas da noite no Brasil, no trabalho, ou seja, no Japão, de segunda a segunda, essa entrega ao trabalho por achar que isso é o motivo da minha vida, não, agora eu entendi qual
Qual que é a Você razão? usou o mesmo pensamento para Deus. É a mesma determinação e talvez eu diria que a fé que eu tinha na força do meu braço que não dava resultado, eu entendi qual que era a fé verdadeira que ia dar resultado na minha vida. Então você se converteu primeiro? Eu converti primeiro. Foi batizado com o Espírito Santo primeiro que ela também, não? Sim, senhor. O batismo nas águas foi primeiro e o batismo com o Espírito Santo também. E aí você viu a mudança nele? Via. No jeito de falar, no comportamento, as prioridades mudavam, na tratativa. A gente sempre se deu bem, desde quando a gente namorava. Nunca fomos de brigar. Não, fica você aqui. Não, a gente sempre se deu bem. E graças a Deus. Mas é nítido ver a mudança. Eu já fui mais cabeça dura, bispo. Eu já fui mais teimosa por já ter vindo de outras denominações. Quando eu cheguei, mesmo vendo e passado pelo que a gente passou com o nosso familiar, eu já era, não é bem assim. Mas por que eles estavam para fazer isso? Eu já era cheia de dúvida, cheia de complexo, cheia de teimosia. Não, tem que ser do meu jeito. Não é bem assim que tá falando. Você tinha uma Bíblia só para você. Sabe, assim, então eu sempre fui mais... Escrevi a própria Bíblia. Eu sempre fui bem... Eu não sabia pedir ajuda. Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, bispo, muito orgulhosa. Pedir desculpa... Pedia com outras palavras, falava de outro jeito, mas não pedia desculpa. Sempre fui cheia de mim. Eu fazia de mim, não, eu posso, eu consigo, então vai dar certo. E quando eu vi que a mudança aconteceu nele, eu ficava ainda mais meio brava. Falei, chegou agora e já... Então isso me incomodava. E era onde o diabo usava. Você não consegue, você já foi na igreja, você vai fazer o quê aqui? Não vai ter mudança, não é assim. Eu lembro, bispo, uma vez que eu fui participar de um jejum de Daniel, gente, eu parecia uma sistemática. Até a esposa do pastor falou assim, Yasmin, o jejum de Daniel não é sistemático, você cata a listinha lá, tcheco. Eu fiz. E eu fazia isso, bispo. Eu falava assim, Deus, mas eu fiz isso. Eu ajudei. Você estava quase japonesa, né? Assim, eu fiz isso, eu fiz, mas por que que não, né? Ela falou assim, não é assim. Quando você não entregar o teu eu... A Yasmin aqui dentro, qualquer trauma, o que você tem aí, que só você sabe, não vai acontecer. Então, ele foi primeiro, e depois que eu consegui entender isso, bispo. Depois que eu entendi. Nessa época eu trabalhava com outras pessoas estrangeiras e eu passei por uma situação muito difícil, onde Deus falava assim pra mim na minha mente, Yasmin, pede perdão. Mas eu não queria pedir perdão porque eu não fiz nada de errado. Por que eu vou pedir perdão? Pede perdão. E eu fui 1 mês lutando contra o que Deus falava pra mim. E sofria, porque me corroía por dentro, me incomodava. Até que numa quarta-feira, no trabalho, eu pedi perdão pra essa pessoa, mesmo não tendo feito nada, mas simplesmente o obedecer. Essa pessoa chorou, tudo, se desculpou também, tudo certo. Fui pra reunião, mais uma reunião, falei, Deus, pedi. Aí foi quando Deus falou, tá feito, Yasmin, eu sou contigo, ó. Você se esvaziou daquilo que você tava, você tava aqui em cima, você colocava o teu eu aqui, o teu achismo, o teu orgulho. Não é aqui, você não é aqui, sabe? E foi onde eu falei, não é. Quer dizer, vocês nunca tiveram problemas, Não. né? Não. Brigas, discussões, vícios, É verdade, bispo. nada Não. disso. Não, senhor. Mas um outro tipo de problema. Sim, Que era era o o problema interno. dentro. Né? Eu acho que era o como- vazio, né? Acho que como um japonês até, né, algo que a gente pensa lá no Japão, eles se sentem bem porque eles respeitam a lei, eles andam na Superiores, né? faixa, eles são todos certinhos, né? E a gente era como um japonês mesmo nesse sentido espiritualmente. Que para nós falar, eu não faço nada de errado. Desde o Brasil até estando lá, a gente fazia tudo certo, né? Então a gente era suficiente em nós mesmos, mas a gente estava totalmente cego, né? Mas tinha A um gente vazio, estava né? a gente estava andando em direção ao penhasco e achando que estava tudo bem, né? Então aí os dois foram batizados com o Espírito Santo. Sim, Sim, senhor. bispo. E voltaram para cá por quê? Voltaram há quantos meses atrás, vocês falaram? 7 meses, 7 mais meses? ou menos Por 7 quê? meses. O nosso intuito nunca foi morar no Japão, bispo, fazer a nossa vida lá, né? Então a gente sempre imaginou a nossa vida aqui, né? Graças a Deus a gente fala que foi como Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te levar. E hoje eu vejo que a nossa vida foi assim. Nós fomos para um lugar totalmente desconhecido, fora do nosso habitat. E foi lá que a gente conheceu a Deus. Então, assim, Deus tinha um propósito para conosco. No meu caso lá. também. Eu fui morar nos Estados Unidos para conhecer Deus lá. Né? Senão eu não ia conhecer aqui no Brasil, não. Né? E uma coisa assim, a gente nunca ouviu falar da igreja. Eu não me recordo de ouvir, de saber, seja coisas boas ou ruins. Não. Foi lá do outro lado do mundo que Deus nos graças a mandou Deus.
que nos mandou e nos ensinou que a Aí fé... você vê a importância de um pastor, né, Sim, lá. exatamente, bispo. Tá lá, a igreja pequenininha, mas estava lá para Pequenininha, assim, tá de segunda a segunda, de portas abertas. E para ajudar, não tem explicação, não tem nada que pague, bispo. Não tem nada que pague. Hoje, como pai e mãe, a gente fala, a única riqueza que a gente vai deixar pro nosso filho que nasceu lá e desde pequenininho tá na IBI, fala, filho, a gente só tem a fé para te dar. Sabe? É o princípio, é a base de tudo que a gente pode te dar, é isso. E foi muito bom passar esse tempo lá. Foi muito difícil, foi muita guerra, luta e sacrifício que nós fizemos dentro de nós, né? Para que hoje a gente pudesse estar aqui. E são aprendizados, né? Sim. Aprenderam muita coisa. Com certeza. Hoje voltaram, trabalham, né? Sim, Estamos senhor. trabalhando. 2 engenheiros. Sim, Graças senhor. a Deus. Nossa área, graças a Deus. Estão participando de Força Jovem aonde? Nós participamos do Bloco de Sorocaba, FJU de Sorocaba, né? E seguimos para aquilo que Deus fez na nossa vida, a ajuda que Ele tem nos dado e nos dá, a gente possa estar ajudando, seja no nosso trabalho e seja com os jovens da nossa cidade também, bispo. Porque a gente sabe que não é fácil lidar com os jovens. A gente já foi muito cabeça dura, né? Muito teimosos. Mas a gente está aí para poder estar ajudando. Isso é o que eu faço todo dia, né? Lido com os jovens. Exatamente. E eu acho que é importante, bispo, porque igual a Yasmin comentou, da mesma forma que uma igreja lá no Japão está de portas abertas, uma província que é pequena, poucas pessoas, e ela estava de portas abertas e recebeu muito bem a gente, cuidou, deu todo o auxílio, né? Ensinou o caminho da fé. Hoje a gente tem esse mesmo espírito de ganhar almas no Força Jovem, né? Seja na nossa cidade, seja dentro do bloco, né? A gente entende às vezes, graças a Deus, eu sei que é difícil, mas Deus já me colocou em situação de jovens que estão procurando tirar a própria vida aqui no Brasil. E eu lembro de tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que nós víamos e ouvimos falar no Japão, que é muito comum, infelizmente, jovens procurando tirar a própria vida, né? Hoje nós passamos por essa situação e Deus usa a gente, graças a Deus, poderosamente para poder ajudar esse jovem também. Assim como ele usou alguém por vocês, Exato. agora vocês têm que deixar ser usado por ele. Com certeza. Né? E você também que está me assistindo aí agora. Você vê a importância. Quando Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a Igreja Universal tem esse espírito. Por isso que o pastor foi mandado para lá. Província de Shiga. Eu fui lá em Japão, nem conhecia. Eu fui só em Hamamatsu, Tóquio. Mas um pastor foi para lá. Para estar ali 24 horas disponível. Você vê, ninguém conseguiu ajudar o sobrinho, mas quando ligaram para o pastor... Não, vem que a gente vai ajudar e ajudou. Na mesma hora. E ajudou mesmo. Não só prometeu, não. Ajudou. Quer dizer, o homem de Deus. E você não tem fé para fazer isso, não? Você que está me assistindo, obreiro, você que é um jovem cheio do Espírito Santo, tá aí. Você pode ter certeza que Deus vai te usar. Tá bom? Então amanhã tem Encontro Jovem. Vocês conheceram a história de um casal... meio japonês, metade, né, com a experiência. E se você pensa assim, eu preciso sair do Brasil para conquistar a minha vida. Não, Deus está em todos os lugares. Você vai pegar experiências. Onde você for, são experiências diferentes, mas não pense que a grama do vizinho é mais verde. Né? Fica aí Fica a dica, né? Tá ligado. Então tá bom. Que Deus abençoe vocês, pessoal. A gente se vê no Encontro Jovem amanhã, Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás, com a galera do Templo de Salomão. Vocês se reúnem em Sorocaba mesmo ou outra cidade? Em Boituva. Boituva. No polo de Qual o dia Boituva. do Encontro Jovem lá? Todo domingo, às 15 horas, né? No endereço Avenida Professora Célia Lourdes Vercelino, 199, no centro de Boituva. Então quem vive... Boituva é terra do... Paraquedismo, do balonismo, Isso. né? Então se você vive aí, quiser participar do Força Jovem, eles vão estar lá, tá bom? Para mais informações, entra no nosso site forçajovemuniversal.com. Rômulo e Yasmin, dá tchau pra eles lá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.